mais um super vídeo. E para esse módulo 3, vai ser abordado sobre as moedas, os principais pares de moedas, tudo referente às moedas, cotações e outras coisas. Então vamos lá, as moedas são negociadas em pares, né? Quando se fala em moedas, deixa eu só abrir aqui a plataforma MetaTrader 5. Quando se fala em moedas, são todos os pares de moedas, todas as divisas que você pode encontrar aí para negociar. E aqui você já tem várias, olha, você já vê várias divisas aqui. Você tem o euro-dólar, GBP-USD, que é o Libra versus dólar americano, USD-CHF, que é o dólar americano versus Yen, o USD-JPY, que é o dólar americano versus o Yen japonês, o USD-CHF é o dólar americano versus o franco suíço, ouro, dólar americano, dólar australiano versus dólar, entre outras coisas. Então, as moedas, elas são negociadas em pares. Em Forex, todas as moedas são negociadas em pares, porque o valor ou cotação de uma moeda é sempre com relação a outra. Então, vamos lá, veja o caso do nosso real brasileiro. O seu valor é sempre contra o dólar americano ou contra o euro. Não sei se vocês sabiam disso, mas isso aí é o que é real. Por isso, quando você realiza uma operação de Forex, na verdade você realiza duas operações simultaneamente, uma para cada moeda que compõe o par. Então, para entender como isso funciona, pense novamente no nosso real. Vamos supor que você vai viajar para a Europa e vai precisar de 1.000 euros. Então, você vai até uma agência de câmbio para comprar esses euros. Vamos supor que a cotação esteja do real a R$ 2,50. Então, cada euro vale, só um exemplo aí aleatório. Eu sei que o valor do real está muito mais do que isso, mas vamos só dar um exemplo. Então, se cada euro vale R$ 2,50, para que você tenha 1.000 euros, você tem que converter esse valor, você tem que pagar R$ 2.500. Então, você vai comprar 1.000 euros pagando R$ 2.500. Você vai converter o real, que equivale a 2.500, para 1.000 euros. E recebe 1.000 euros. Então, ou seja, do seu ponto de vista, você realizou apenas uma operação. Você pode muito bem achar dessa maneira. Eu realizei apenas uma operação, convertendo o real para o euro, mas na prática ocorre duas operações simultâneas. Para poder comprar os 1.000 euros da sua agência de câmbio, você teve que vender os seus 2.500 para ela. Então, ou seja, você pegou os seus R$ 2.500, você vendeu para a agência de câmbio. E em contrapartida, a agência de câmbio, ele fez a troca, fez o câmbio para os 1.000 euros que foi para o seu bolso. Perfeito? Então você comprou os euros e vendeu os reais. É por isso que todas as moedas são sempre negociadas em pares, sendo descritas da seguinte maneira. Por exemplo, o euro-dólar. Cotação do euro contra o dólar americano. É sempre dessa maneira. GBP-USD. Cotação da Libra versus dólar americano. USD-CHF. Cotação do dólar americano versus franco suíço. NZD-USD. Cotação do dólar neozelandês versus o dólar americano. Então, de todos os pares de moedas aí que tem disponíveis, a gente pode citar aqui os principais pares e os pares cruzados. Quando se fala hoje em principais pares, podemos dizer que são, vou colocar aqui o Euro-USD, perfeito, GBP-USD, vou até colocar desse jeito para ficar mais organizado, GBP-USD, também tem o USD-JPY, JPY, o USD-CHF, o USD-CAD, esses são os principais que eu estou citando aí para vocês. AUD-USD, NZD-USD. Então, esses são chamados dos principais pares de moedas. Perfeito? Todos esses aqui são os principais pares de moedas. Deixa eu só fazer o seguinte para organizar ainda melhor.
Olha. Então, os principais pares de moedas. Vamos colocar aqui em cima. Só questão de organização aqui. Esses são os principais pares de moedas. Perfeito? Vamos lá. As moedas são negociadas em pares. Os principais pares de moedas, você tem o Euro USD, GBP USD, USD JPY, USD CHF, USD CAD, AUD USD e NZD USD. Deixa eu só aumentar mais um pouco aqui, questão de organização. Aumentar só um pouco mais. Então, as moedas que compreendem boa parte do volume total são as pertencentes a 8 países ou regiões, que possuem os maiores e mais sofisticados mercados financeiros do mundo. Então, esses países são Estados Unidos, vamos lá, Estados Unidos, que tem o USD, Reino Unido, GBP, Japão, JPY, Suíça, CHF, Canadá, você tem aqui o CAD, que é o do dólar canadense, Austrália, que é o dólar australiano, e o NZD, que é o dólar neozelandês. Então, por quê? Esses são os principais pares de moeda. Volto a falar, porque as moedas que compreendem boa parte do volume total negociado são as pertencentes aos 8 países ou regiões que possuem os maiores e mais sofisticados mercados financeiros do mundo: Estados Unidos, Reino Unido, Japão, Suíça, Canadá, Austrália, Nova Zelândia e, por último e não menos importante, o euro. Perfeito? Então, como os Estados Unidos são a maior economia mundial, todas as principais moedas são sempre negociadas contra o dólar americano. Então aqui você vê o seguinte, que todas as principais moedas, elas são sempre negociadas contra o dólar americano. Deixa eu só fazer aqui mais. Contra o dólar americano, GBP USD, tá vendo? USD JPY. Olha aqui o dólar americano. Olha aqui também o dólar americano. Olha aqui o dólar americano. E olha aqui também o dólar americano. Portanto, os principais pares que apresentam alta liquidez são EURUSD, GBP USD, USD JPY, USD CHF, USD CAD, AUD USD e NZD USD. Então aqui já coloquei todos eles: EURUSD, GBP USD, USD CHF, deixa eu ver se tem mais algum. USD CHF, USD JPY, AUD USD foi colocado aí, AUD USD também, USD CAD, NZD USD, não sei se está faltando mais algum, AUD USD, não acredito que todos os AUD CAD, eu acho que está faltando aqui só o AUD USD também está aqui. Qualquer coisa você vem aqui inserir e exibir ativos. E você aqui no Forex você vai procurando todos os pares que tem um dólar americano. Todos os pares que tem um dólar americano. CAD CHF não tem. Vamos ver se está faltando mais algum. Não está faltando mais nenhum. NZD CHF, NZD CAD, SD, não está faltando mais nenhum. Então aí está perfeito. Eu até coloquei pares a mais. Só que em contrapartida, existem aí os pares cruzados, né? Esses aqui são os principais pares de moedas. Eu vou até colocar aqui, os principais pares de moedas, para deixar bem organizado aqui para que vocês vejam. Tem que ser bem organizado, principais pares de moedas. Perfeito? Vou colocar aqui, E aqui também a gente pode pegar os pares cruzados, Também existem os pares cruzados. Entre os pares cruzados, perfeito,
que o que na verdade que são os pares cruzados? São chamados pares cruzados todos que não são negociados contra o dólar americano. Então, todos os pares de moedas que não são negociados contra o dólar americano são chamados de pares cruzados, como por exemplo, você bota aí Euro JPY, você tem também o GBP JPY, então só estou dando um exemplo aí aleatório, GBP JPY, GBP versus o euro. Então, ou seja, o que é interessante que vocês saibam é o seguinte: principais pares de moedas, todos os pares de moedas que são negociados contra o dólar americano. Pares cruzados são os pares de moedas que não são negociados contra os dólares americanos. Aí eu lhe pergunto, quais são os pares de moedas que você vai ter mais volatilidade? Os pares cruzados ou os pares que têm o dólar americano? Qual é a resposta? Os pares de moedas que você vai encontrar mais volatilidade são esses aqui, ó. E os pares de moedas que você vai encontrar menos volatilidade, sem dúvida nenhuma, são esses aqui. Só que o fato de você não pegar pares de moedas que tenham boa volatilidade não quer dizer que não seja interessante. Mas, uma opinião minha, que estou no mercado já há 9 anos, foque os pares de moedas que têm o dólar americano, Euro USD, GBP USD, USD CHF, XAU USD, que é o ouro versus dólar americano. O único par de moedas que, na minha opinião, é tão bom de ser negociado, e ele não é um dos principais pares, ele é um par cruzado, é o Euro Libra. O Euro Libra, ele é sensacional. Sensacional, é um excelente par também para ser negociado. Perfeito? Deixa eu só salvar aqui. Uma vez que vocês já entenderam quais os principais pares de moedas, e você sabe diferenciar tanto, agora que você aprendeu a diferenciar os principais pares de moedas e os pares cruzados, vamos falar um pouco agora sobre cotações. Então, como vimos acima, todas as moedas elas são negociadas em pares, onde a primeira moeda é chamada de moeda base e a segunda moeda de moeda denominadora. Então, no caso do par euro-dólar, a primeira moeda é o euro e a segunda é o dólar. Então, aqui a gente já tem o seguinte, ó, vamos lá. Moeda base, presta atenção que vocês vão sair daqui profissionais. Vão sair daqui profissionais, para que vocês falem aí, as pessoas levem em consideração o que você está falando. Ó. Você pega a moeda base. Dá só um exemplo aqui. Que é a primeira moeda. Que é no caso do euro-dólar. Certo? E a segunda moeda é dado o nome de moeda denominadora, né? Então ficou bem claro? Aqui você pega ó, moeda base, que é a primeira moeda, perfeito? Versus a segunda moeda, que é a moeda denominadora. Ó. Joia? Que é dado o nome de moeda denominadora. Então, para simplificar, gente, para simplificar, vamos sempre nos referir à moeda base como sendo a primeira moeda. A moeda base como sendo a primeira moeda. E a segunda moeda como sendo a moeda denominadora. As cotações de todos os pares de Forex sempre mostram quantas unidades da segunda moeda denominadora você precisará comprar. Você precisará para comprar uma unidade da primeira moeda. Então, novamente, vamos pensar no real brasileiro, cujo par é descrito como USD-BRL. O USD, que é o dólar americano, versus o BRL, que é a moeda, que é o real, né? Vamos supor que a sua cotação hoje esteja em torno de R$ 2,05.
indicando assim quantas unidades da segunda moeda você precisará para comprar uma unidade da primeira. Em outras palavras, $1 americano hoje vale, vamos só dar um exemplo, que $1 americano hoje vale R$ 2,05. Então exatamente a mesma lógica se aplica para o euro-dólar. Hoje a sua cotação está no torno de, sei lá, bota aí, R$6. Isso significa que você precisará trocar esse valor para o valor em real, ou seja, se você, vamos supor que o dólar hoje esteja avaliado em, sei lá, R$5. Vou só dar um exemplo bem claro aí para vocês. Então, se vocês quiserem converter, que o euro esteja avaliado hoje, um exemplo aleatório, R$5. Então, se vocês quiserem converter de R$1.000, você vai ter que ter 400 euros. Então, essa aí vai ser a moeda base, quanto você precisa para poder converter para o real brasileiro, entendeu? Então, existe uma correção enorme entre todos os pares de moedas, e essa correção ocorre por uma série de fatores, como por exemplo, aí você tem, todas as moedas são negociadas em pares, portanto, nenhuma moeda é negociada de maneira independente das demais. A proximidade geográfica entre os países e regiões, por exemplo, a Suíça está localizada praticamente no mesmo da Europa, assim o par franco-suíço, né, que é o CHF, possui uma alta correlação com o par euro-dólar, entre várias outras coisas. Mas o principal fator que causa essa correlação é que todos os principais pares são sempre cotados contra o dólar americano. Perfeito? Isso aí é muito importante. Assim, se a sua percepção é de desvalorização do dólar, ela é de valorização do euro. Voltando aqui, para que o dólar americano, se você quiser fazer suas operações no par de moedas, euro-dólar é sempre na valorização do euro contra a desvalorização do dólar. Se você quiser fazer suas operações no par de moedas GBP-USD, é sempre na valorização da libra versus a desvalorização do dólar. USD-JPY, desvalorização do dólar americano versus a valorização do ien. USD-CHF, desvalorização do dólar americano versus a valorização do franco suíço. E assim sucessivamente, porque todos os principais pares de moedas, eles estão sempre sendo contra o dólar americano. Perfeito? Todos os principais pares são sempre cotados contra o dólar americano. Assim é no mercado financeiro Forex. Joia? Então eu espero que vocês tenham entendido aí. No fim, eu acabei falando sobre as correlações entre as moedas nessa parte de cotações, mas enfim, só que vamos deixar aqui mais interessante, que diz respeito às correlações entre as moedas. Todos os principais pares, pares de moedas, perfeito, são sempre cotados contra o dólar americano. Perfeito? Sempre. Isso aí é uma regra prática. Então, veja só, para que você se torne um especulador profissional, é muito importante entender essa correlação. Joia? Então não é raro os especuladores iniciantes operarem diversos pares de moedas simultaneamente, mas de maneira errada. Ok? Um exemplo seria comprar o par euro-dólar e vender o GBP-USD. Então todos esses dois pares, ambos realizados ao mesmo tempo, isso na verdade não faz nenhum sentido. Porque se o que levou o especulador a comprar o par euro foi a sua percepção de desvalorização do dólar americano, indicando assim que a cotação do par euro-dólar tende a subir, essa mesma percepção também indica que a libra esterlina igualmente tende a subir. Por quê? Tanto nesse caso o euro-USD, olha só gente, que interessante. Nesse caso, tanto o euro-USD quanto o GBP-USD, ele está sendo cotado, tanto euro-USD quanto o GBP-USD, ele está sendo cotado sempre em cima da
desvalorização do dólar americano. Perfeito? Qualquer dúvida aí, vocês me perguntem.